O senhor esteve no PSDB durante mais de 10 anos, saiu, se não me engano, no segundo semestre de 2015. O PSDB tem candidato próprio, Geraldo Alckmin, que se apresenta como uma opção de centro entre o que ele chama de dois extremos, a direita e a esquerda. Eu estava vendo o seu Twitter hoje, o senhor também se colocou nessa posição, falando nem extrema esquerda, nem extrema direita. Brasil precisa caminhar pelo centro para vencer a polarização. É o Brasil do meio, ponderado e racional, que vai decidir nosso futuro. Eu sou o centro. São declarações suas no Twitter hoje mesmo. Qual é a diferença entre o senhor e a candidatura do Geraldo Alckmin do PSDB? Olha, eu acho que eu sou muito diferente, né? A minha carreira política, o meu itinerário político é de inquietude, é de contestação permanente, é de não compactuar com o erro, é de não aceitar o sistema. Eu mudei não só uma vez, eu mudei várias vezes de siglas. Eu digo, nunca mudei de partido porque não temos partidos. Mudei de sigla para não mudar de lado. Mudei de sigla para não barganhar as minhas convicções e os meus valores. Mudei de sigla na esperança de encontrar um lugar onde eu pudesse respirar mais confortavelmente e exercer a minha atividade pública em respeito a quem em mim confia. Essa é a grande diferença. Eu nunca fui conformado, eu sempre fui inconformado. Os conformados não mudam, não escrevem a história. Esse concorrente da ala central no espectro da política é um conformado. Reuniu em torno dele todas as siglas que deram sustentação ao populismo do PT nos últimos anos. Aliás, o PT é a filosofia do atraso, do fracasso. O PT é a crença na ignorância. O PT é o estímulo à intolerância e à revanche. O PT é especialista em distribuir miséria para todos, mas riqueza para os seus líderes. Este é o PT. E nós estamos verificando agora que há uma extrema-direita e que há ao centro aqueles que, embora sejam diferentes do PT, não são diferentes em relação ao sistema, porque querem manter o sistema. Então, todos os dias, que sistema é esse? É o sistema corrupto, incompetente, balcão de negócios, que aparelha o Estado, que loteia os cargos públicos e que estabelece essa relação desonesta entre os poderes para preservar os privilégios das autoridades. É esse sistema que eu combato. É por combater esse sistema que eu fiquei sempre inconformado, fiquei sempre desconfortável e revoltado, contestando sempre. E agora a minha grande proposta é o rompimento com esse sistema de governança. É o sistema político, evidentemente, que é a matriz do sistema de governança, que foi clonado e transplantado para estados e municípios e esparramou a corrupção e a incompetência, empurrando o Brasil para esse oceano de dificuldades, de pobreza, de miséria e de infortúnio. Mas, senador, parece que o povão está querendo isso, né? O povo revoltado. O povo acebolado, ele quer a treta. Ele quer, ele quer os extremos ali. A verdade, olha que os caras de centro... Sabe por que eu fui candidato a presidente da República? Porque eu fiz a leitura de que nós estamos vivendo um momento de indignação no país. Aí eu imaginei, tudo bem, eu vou tentar ser porta-voz dessa indignação. Mas aonde? Eu não vou ter tempo de rádio e de televisão no horário eleitoral gratuito. Mas eu imaginei, mas a lei diz que todos são iguais na ocupação do espaço da grande mídia brasileira. Está escrito. Nenhuma emissora de rádio e de televisão pode privilegiar alguns candidatos em detrimento dos outros. Aí eu apostei na lei, e disse, eu vou ter espaço. E não estou tendo esse espaço. Eu vejo, é interessante porque eu vejo às vezes alguém que escreve numa revista ou num jornal com o cuidado de pedir, olha, responda 50 caracteres. Eles colocam o número de caracteres porque não pode ser diferente de um candidato para o outro. Sim. Aí você vai no grande palanque eletrônico do país,
4 têm todas as oportunidades todos os dias, agora 5, que apareceu mais um, e os outros nenhuma oportunidade, ou então apenas um aceno ali uma vez por semana, para não ficar tão escrachado assim, não é? Então, a lei está sendo rasgada no Brasil, e a culpa é de quem? É da emissora de televisão, da emissora de rádio, do jornal? Não é da mídia a culpa. Mas que jornal descumpriu a lei, senador? A culpa é do Tribunal Superior Eleitoral, que não obriga o cumprimento da lei, que permite que se rasgue a lei no país. Mas, senador, que jornal descumpriu a lei? Olha, Jornal Nacional, por exemplo? O Jornal Nacional descumpriu. Ele cobre as agendas dos candidatos. Candidato. Você queria tomar bronca do Bonner, pô? Bonner Bonner dá bronca. Melhor Bonner tá nem ir, bravo. porque o Bonner só entrega. Olha, então vamos lá. Senhor, A Globo é muito competente, não tem nenhuma culpa disso. Eu estou repetindo. A culpa é do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é claro, você vai lá, 4 candidatos, ocupa 27 minutos, no maior palanque eletrônico do país. Você se refere ao Jornal Nacional, fala, cobertura diária. Exato. Não, aquela entrevista Ou as de entrevistas 27 com minutos presidenciários, certo. fala para de 30 a 50 milhões de pessoas. Eu estou lá no interior do Mato Grosso do Sul, num auditório, falando para 100 pessoas. Bom, aí todos os dias tem uma cobertura. Hoje eu vou para o Jornal Nacional. Eu estou aqui. A Globo tá aqui, ó. Salve aí pro o Jornal Márcio Nacional. Gomes. Ali Camel, estamos juntos. Salve, camarote. A Globo tá Não, aqui. o Márcio Gomes, Não, credibilidade. eu tô tranquilo, tô falando com muita tranquilidade. Hoje eu vou pro Jornal Mas Nacional. também aparece Então, 2 segundos nós. muito ó. rápido. É uma vez por semana. E tem um off. Os outros estão todos os dias, 1 minuto, não só no Jornal Nacional, em todos os noticiários da emissora. Viu, Emílio? Mas podia ser Então aí pior. é o desequilíbrio. Ontem teve um julgamento Aí é o desequilíbrio. nesse sentido que o senador está dizendo. Aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo houve essa discussão em relação aos candidatos a governador. O entendimento da Justiça Eleitoral, como o senador está falando, é de que prevalece o critério jornalístico. Então, dentro desse critério jornalístico, os candidatos que são melhor pontuados na pesquisa têm maior exposição à mídia, que é justamente isso que o senador está falando. Inventaram, deram Ô, uma senador, marretada. mas tem muito Peraí, partido, Emílio. pô, tem muito Então eu candidato. vou explicar isso. Deram uma marretada na interpretação. Da lei. A lei é clara. A lei não diz se existe 2 ou 15 candidatos. A lei não diz se um está em primeiro ou está em segundo. Até porque a decisão de quem ocuparia o espaço ocorreu antes que começasse a campanha eleitoral e quando havia um empate rigorosamente técnico entre vários dos candidatos, inclusive eu. Vários dos candidatos estavam empatados tecnicamente. Portanto, a exclusão foi sem dúvida nenhuma um grande prejuízo. Eu me senti amassado, esmagado, massacrado. Mídia golpista, torturado. senador? Não. Mídia golpista, Eu estou senador? repetindo, Não, não é mídia. Eu acho que a mídia tem o direito de oferecer o espaço a quem quiser. Mas o senhor não acha que Agora, tem quem muito... tem que cumprir a lei somos nós. Sim, mas o senhor as não acha que tem muito autoridades. candidato que devia ter menos partido? Sim, aí é muito para facilitar? Exatamente, tem muitos candidatos. Somos 13 candidatos a presidente da República. Se nós fizéssemos um rodízio de 4 por dia, como ocorre hoje, em 3 dias estariam liquidados. E aí sobraria 4 dias, então daria para dar 2 rodadas. Então, esse não é o problema. Criatividade existe. O ministro relator que julgou dizendo que tinha muito candidato, ele não tem criatividade nenhuma. Porque se ele tivesse, ele diria isso, ó, são 4 por dia, agora são 5. São 5 por dia, são 13 candidatos. Se são 5 por dia, em 13, em 2 dias, 10. Ainda sobra muito dia da semana para fazer, para rodar, né? Para rodar os candidatos. Enfim, esse é um assunto que cabe a nós da política, a reforma política. Você tem razão, Emílio. O que nós temos é uma anarquia, uma grande anarquia. Nós temos 35 partidos oficiais registrados e tem 73 na fila. Aliás, deve ter mais já. Quando eu soube, eram 73. É uma fábrica de siglas no Brasil. Essa fábrica é alimentada com o combustível do dinheiro público, do fundo partidário.
É isso que estimula essa anarquia partidária, siglas que a Operação Lava Jato denomina algumas de organizações criminosas. Nós temos que fazer uma reforma política e não é liquidando partidos políticos organizados, é determinando que um partido, para se representar, para ter acesso à rádio e televisão e ter acesso a recursos do fundo partidário, tem que obter um percentual de votos da população, senão ele não significa nada a não ser uma sigla, uma sopa de letrinhas na televisão que nada representa. Então, se nós colocarmos, o partido tem que obter 5% dos votos nacionais, distribuídos pelo menos em 9 estados da federação, nós reduziremos para 6 ou 7 partidos representados e só eles terão acesso ao rádio e à televisão. Aí não teremos mais esse pretexto de que são muitos os candidatos. Então, a responsabilidade não é da emissora de televisão. Eu não estou responsabilizando a emissora da televisão. Por isso que eu não fui nem à justiça para reivindicar o meu direito. Outro candidato foi, o Meirelles foi, e perdeu lá no TSE, exatamente porque o ministro relator alegou que tem candidatos Meirelles de dá mais. muito sono, dá muito Meirelles, sono. ele é... Falta de... Nós demos uma dormida aqui A no gente fez uma Meirelles. meditação aqui. Nós dormimos. Você não entrou sabe em- que a gente dormiu.